O fogo secreto, a jornada espiritual da alquimia. Capítulo 1. O chamado do mercúrio interno. Desde tempos imemoriais, os alquimistas buscaram mais do que transmutar metais em ouro. Por trás das fórmulas enigmáticas e dos símbolos ocultos, escondia-se uma jornada de iluminação interior, onde o verdadeiro ouro era a realização espiritual. A espiritualidade alquímica não era uma simples crença, mas um caminho de experiência plena moldado por práticas simbólicas e profundas meditações. A tradição hermética, cuja linhagem remonta ao mítico Hermes Trismegisto, foi o berço desse saber ancestral. Em textos como a Tábua de Esmeralda, está codificado o axioma essencial da alquimia: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio refletia a convicção de que o macrocosmo e o microcosmo eram espelhos, e que o ser humano, como microcosmo, poderia alcançar a perfeição divina ao entender e imitar os processos do cosmos. Segundo o alquimista islâmico Jabir ibn Hayyan, conhecido como Geber, a matéria contém em si mesma o princípio de sua perfeição. Para Geber, a natureza não é fixa, mas evolutiva, e o alquimista é o agente consciente dessa evolução. Mais tarde, alquimistas como Paracelso ampliaram essa visão ao integrar medicina e espiritualidade, afirmando que o alquimista não cura apenas com drogas, mas com a luz que ele acende em sua alma. Esses preceitos foram ocultados sob uma linguagem cifrada, acessível apenas àqueles preparados pela iniciação. Basil Valentini, no livro das 12 Chaves, descreve com precisão simbólica os estágios do processo interior: nigredo, a putrefação do ego; albedo, o esclarecimento do espírito; citrinitas, o despertar da luz interior; e rubedo, a unificação do ser com o divino. Esses não eram apenas processos químicos, eram transformações da alma. Relatos de alquimistas como Thomas Vaughan revelam que muitos deles viam seus laboratórios como santuários, e o ato de destilar ou calcinhar como ritos de purificação interior. Em Lumen de Lumine, Vaughan escreve: a verdadeira pedra é uma consciência purificada, refletida em símbolos e metais. Sem a pureza da alma, nenhuma pedra se forma. Portanto, antes que qualquer forno fosse aceso, era necessário que o fogo interior já queimasse no coração do operador. Essa centelha era o início da busca, o chamado do mercúrio interno, a substância espiritual mutável que representa a alma humana em sua jornada de reintegração. Ao longo dos séculos, essa alquimia espiritual foi transmitida em círculos discretos, nas fraternidades Rosa-Cruzes, nas ordens herméticas, nas tradições gnósticas, e nas obras de místicos como Jacob Boehme, cuja cosmovisão misturava misticismo cristão e princípios alquímicos. Boehme descrevia o processo alquímico como um embate de forças cósmicas que também ocorriam no âmago da alma humana. Dizia ele: assim como a pedra bruta é levada ao fogo para tornar-se clara, também o homem deve passar pelas provas do espírito, para fazer emergir a centelha divina que carrega. Capítulo 2. O enigma da pedra filosofal. A pedra filosofal, frequentemente confundida com um objeto literal, é o símbolo supremo da alquimia espiritual. Em seu cerne, ela representa a essência transmutadora da consciência, a cristalização da luz interior, que dissolve o ego e ilumina o espírito. Autores clássicos como Nicholas Flamel, Roger Bacon e Heinrich Kunrat relataram suas buscas por essa pedra, não como um fim material, mas como o arquétipo do homem regenerado. A pedra, dizem os textos antigos, cura todas as enfermidades, concede longevidade e transforma metais vis em ouro puro. Mas essas metáforas ocultam realidades psicoespirituais. O ouro é a sabedoria divina. Os metais vis são os instintos, paixões e ignorâncias da alma humana. E a cura de todas as enfermidades não se refere a doenças físicas, mas à dissolução da separação entre o homem e o divino. Nos relatos de Flamel, especialmente nos manuscritos do livro de Abraão, o judeu, há passagens que sugerem visões internas, revelações místicas, e não simples manipulações químicas. Ele escreve: nada é mais perigoso do que revelar àqueles de mente impura o segredo da pedra, pois ela exige pureza não apenas das mãos,
mas do coração. A iniciação era moral e espiritual, além de intelectual. O alquimista Michael Mayer, em sua obra, Atalanta Fugens, descreve alegorias e emblemas visuais que representam o casamento do Sol e da Lua, do rei e da rainha, união de opostos que simboliza o equilíbrio entre os polos masculino e feminino do ser, entre razão e intuição, ação e contemplação. A pedra surge, portanto, como o fruto da unificação interior. Helena Blavatsky, fundadora da teosofia, declarou que a pedra filosofal era a luz do Logos, encarnada na alma purificada, conectando a tradição alquímica à sabedoria universal dos Vedas, dos Upanishads e do Hermetismo. Para Blavatsky, todo ser humano possui em si o germe da pedra, mas poucos a fazem florescer. A obra é a redenção do homem caído pela reconstrução do templo interior, dizia ela, em A Doutrina Secreta. Esse templo é o próprio corpo sutil, trabalhado com disciplina, meditação e virtude. Os místicos do sufismo, como Rumi e Al-Ghazali, usaram a linguagem do amor divino e da alquimia como equivalentes. Rumi dizia: não sejas o minério, seja o fogo que o refina. Em ti há ouro oculto, purifique-se até que resplandeça. A pedra também aparece nos relatos da Cabala hermética, como a Sefirat Feret, ponto central de equilíbrio entre os extremos da árvore da vida. No Zohar, encontra-se a ideia de que o corpo de luz é moldado por atos justos e pelo conhecimento do divino, mais uma forma de descrever o processo da obra. Em obras mais tardias, como as de Fulcanelli, surge a ideia de que a verdadeira pedra só se manifesta quando o operador compreende que o segredo está no olhar interior. Fulcanelli descreve em O Mistério das Catedrais que os mestres construtores deixaram nas pedras dos templos góticos as chaves da transmutação espiritual. Não era a catedral de pedra que importava, mas a catedral viva, o corpo-alma do iniciado. Por isso, a pedra filosofal é tão misteriosa. Ela não é feita de chumbo, nem enxofre, mas de silêncio, disciplina, compaixão e iluminação. Ela exige a morte do ego, o renascimento da alma, e a união com o Espírito Universal, o Uno. Ao final da grande obra dizia o alquimista Artefius, a pedra fala com o operador. Místicos relatam que em estados de ascensão, um brilho interno os envolve, uma presença se faz viva, como se o ser inteiro resplandecesse. Essa experiência, relatada por místicos cristãos, sufis, cabalistas e iogues, é idêntica à que os verdadeiros alquimistas chamaram de rubedo, o rubor da alma unificada, o nascer do sol interior. A pedra é, enfim, um estado de consciência. Um ser tornado divino pela fusão de seus elementos mais sutis. Um símbolo da obra realizada, não no laboratório externo, mas no altar do coração. Capítulo 3. A via do Nigredo, a morte do ego. O primeiro estágio da grande obra, conhecido como Nigredo, é talvez o mais temido e, ao mesmo tempo, o mais necessário de todos. Representa o início do processo de decomposição, não da matéria, mas da identidade ilusória que o ser humano construiu ao longo de sua existência. A morte simbólica do ego, a confrontação com a sombra, é a entrada no verdadeiro caminho alquímico. Os antigos mestres afirmavam: nada novo nasce enquanto o velho não morre. O Nigredo é a noite escura da alma, como a descreveu São João da Cruz, um mergulho em si mesmo, onde a luz se retira e o ser humano se vê confrontado com seus próprios abismos. Jung, profundo estudioso da alquimia espiritual, identificou o Nigredo com o processo de individuação, o momento em que a consciência entra em contato com o inconsciente e suas imagens arquetípicas. Jung escreveu que a putrefactio é o símbolo da desintegração do eu empírico, do colapso das ilusões egóicas que impedem o nascimento do verdadeiro eu. A massa confusa e negra, que aparece nas imagens alquímicas é, portanto, a alma envolta em ignorância, orgulho, medo e desejos desordenados. A tarefa do operador espiritual é suportar o fedor da decomposição de sua antiga identidade. Sem fugir, sem negar, sem maquiar. O Nigredo é simbolizado pelo corvo negro, pela escuridão da caverna, pelo deserto árido onde o espírito sente-se abandonado por Deus. É o estado de dissolução. Artepius, em seu livro secreto,
Descreve esse processo como uma morte sem morte, em que a alma se vê reduzida ao caos primordial, onde não há direção, onde os alicerces do mundo desmoronam. Para os sufis, esse estágio é chamado de fana, eu inferior sendo aniquilado, necessário para que a verdade divina possa habitar o interior do ser. Em rituais herméticos e práticas rosacruzes, ele é simbolizado pelo crânio, pelo ossuário, pelo símbolo da cruz, não como um instrumento de dor, mas como sinal de renascimento após a dissolução total. O alquimista Valentinus, em As 12 Chaves, compara esse estágio à morte do rei em seu trono. Aquele que deseja possuir a coroa, deve primeiro decapitá-la. O orgulho do mundo deve cair. O trono do ego deve ser despedaçado. O Nigredo desmantela todos os títulos, crenças e apego. Ele corrói o verniz das certezas e expõe a essência nua da alma. Místicos relatam que esse período pode se manifestar como uma crise existencial, uma depressão espiritual, um período de extrema angústia. Mas advertem, não é castigo, é purificação. O fogo negro queima as impurezas para que o ouro puro possa emergir. Jacob Boehme disse: Deus se revela apenas quando o homem se esvazia completamente de si mesmo. E é no Nigredo que esse esvaziamento acontece. O monge alquimista, Thomas Kempis, em A Imitação de Cristo dizia: despreza-te a ti mesmo, e encontrarás o Cristo. Aprende a morrer antes de morrer, e saberás viver eternamente. Esse morrer é o Nigredo, e esse viver eternamente é a iluminação que vem após a noite. A simbologia do solvete coagula, dissolver e coagular, começa com a primeira parte, solve. Dissolver as estruturas interiores rígidas. Dissolver a autoimagem. Dissolver os desejos vãos. O ego resiste, grita, se debate. Mas o verdadeiro operador espiritual sabe que esse sofrimento é necessário. Ele não se identifica com a dor, ele observa e se transforma através dela. Na tradição hindu, há também essa etapa representada por Shiva, o destruidor. Ele não é o mal. É o necessário aniquilador do que é ilusório. Sem Shiva, não há espaço para Brahma criar, nem para Vishnu sustentar. Assim também na alma, sem destruição das ilusões, não há espaço para a verdade. É nesse estado de negritude interior que, paradoxalmente, começa a gestar-se a luz. O alquimista, ao aceitar sua impotência, ao render-se ao processo, inicia o contato com o seu verdadeiro ser. Não é mais ele que busca, é o espírito que começa a agir nele. Por isso, tantos relatos de iluminação posterior começam com um desespero profundo. Como o carvão que sob pressão, torna-se diamante, a alma sob o peso do Nigredo prepara-se para o brilho eterno. E assim, o operador compreende, esta etapa não é punição, mas bênção. A destruição não é o fim, mas o portal. O silêncio que se segue ao colapso é a linguagem do espírito. É o começo da verdadeira obra. Capítulo 4. Albedo. O clarear da alma. Depois da noite escura do Nigredo, surge lentamente o segundo estágio da obra, o albedo, a brancura. É o alvorecer da alma, quando a consciência começa a emergir purificada da escuridão, lavada pelas lágrimas do sofrimento e pela renúncia do ego. Se o Nigredo era morte, o albedo é ressurreição. Um recomeço, ainda frágil, mas verdadeiro. A alma reconhece que existe além da máscara, e uma luz suave começa a nascer no horizonte interior. Os mestres alquímicos representavam o albedo por cisnes brancos, luas cheias, e fontes límpidas. É o estágio da limpeza, da iluminação intelectual e espiritual, da reconciliação com a verdade. Paracelso o chamava de fase lunar, pois é o período em que o iniciado reflete a luz que ainda não é sua, assim como a lua reflete a luz do sol, mas que já ilumina seu caminho com clareza suficiente para avançar. Nesta etapa, o alquimista começa a discernir. O véu das ilusões já foi parcialmente removido, e a alma se torna mais receptiva à instrução espiritual direta. Os textos herméticos descrevem esse momento como o surgimento da Sofia, a sabedoria, que se manifesta como guia interna, conduzindo o ser pelos labirintos da psique e da criação. O albedo é a fase do batismo da água.
Assim como o nigredo é ligado ao fogo que queima, o albedo é ligado à água que purifica. É a fase em que o operador lava a alma das escórias do mundo, das paixões turvas, dos pensamentos repetitivos e da ignorância. Thomas Vaughan escreveu: o verdadeiro batismo alquímico não é feito com água comum, mas com a água do Espírito, que brota do centro da alma e irriga o campo da consciência. Aqui, os relatos místicos convergem. Em tradições cristãs, esse é o momento em que a alma sente pela primeira vez a paz verdadeira, uma paz que não depende de circunstâncias externas. É também nessa fase que os santos experimentam visões celestes, compreensões súbitas das Escrituras e uma presença constante do Divino. Na Cabala, isso é chamado de Ruach Elohim, o sopro do Espírito, que desce para começar a ensinar a alma desde dentro. No sufismo, o albedo é descrito como o perfume do amado que se aproxima. O coração, antes endurecido, torna-se sensível, delicado, receptivo. Rumi escreveu: depois da noite, vem o orvalho da manhã. E cada gota traz o reflexo do céu. O alquimista, agora renascido, começa a perceber que todos os símbolos que antes estudava externamente, agora se revelam dentro de si. O mercúrio, o enxofre e o sal não são apenas substâncias ou energias do mundo, mas expressões arquetípicas de estados interiores. O mercúrio é a alma móvel, fluida, que começa a subir aos céus. O enxofre é o fogo purificado da vontade divina. O sal é a estrutura do novo ser, estabilizado pela pureza. O albedo também é o estágio do silêncio. Muitos alquimistas relatam que, nessa fase, diminuem os impulsos de falar, julgar, impor. Surge uma escuta interior profunda. A alma aprende a esperar, a contemplar, a receber. Jacob Boehme descreveu esse estágio como o nascimento da luz do espírito no fundo da alma onde nenhuma palavra alcança, apenas o olhar amoroso de Deus. Na iconografia cristã mística, essa fase está associada à Virgem Maria, a pureza receptiva, o ventre que acolhe a luz do mundo. É também por isso que os alquimistas medievais usavam imagens da Virgem com o menino em pinturas secretas, sugerindo o nascimento da luz no interior purificado do iniciado. É no albedo que começa a verdadeira humildade, não a fingida, mas aquela que nasce da visão clara, diante da majestade do Espírito. O iniciado compreende que nada sabe e por isso começa a aprender. Ele percebe que tudo o que procurava fora, está dentro, e tudo o que ele achava que era si mesmo, era só poeira e vento. Neste estágio, é comum que ocorram fenômenos interiores, sonhos reveladores, intuições poderosas, curas espontâneas. Não porque o iniciado deseje isso, mas porque sua alma começa a vibrar em harmonia com leis mais sutis do cosmos. O logos interior se torna audível. A palavra de Deus, segundo os místicos, não é som, é vibração silenciosa, e só pode ser ouvida por um coração purificado. Fulcanelli afirmava que a brancura da alma é o sinal de que a matéria foi separada de suas impurezas e que o espírito está pronto para coagular a luz. Mas advertia, o albedo é uma fase intermediária. Muitos se perdem aqui, confundindo a primeira luz com o sol total. O verdadeiro iniciado segue adiante para as citrinitas, a alvorada da consciência solar. A pureza, portanto, não é o fim. É o limiar. O operador, agora preparado, sente que uma nova fase se aproxima. Já não teme a transformação. Ele sabe que não é mais o que era. Mas também sabe que ainda não é o que será. A alma, clareada, aguarda o nascer do sol interior. Capítulo 5. Citrinitas, a aurora da consciência solar. Após o clarear da alma proporcionado pelo albedo, chega o momento em que a luz já não se reflete apenas, ela começa a brilhar a partir do interior. Este é o estágio das citrinitas, a amareleza, simbolizando a aurora espiritual, o despertar da consciência solar no coração do operador. É o estágio menos comentado nas obras modernas, mas entre os iniciados antigos, era considerado o prelúdio da consumação da obra. As citrinitas marca a entrada no reino do sol. O iniciado, tendo-se purificado e recebido a luz da sabedoria, começa agora a integrar essa luz em sua essência.
Ele já não é mais um receptáculo da verdade, ele começa a se tornar um emissor. A luz não vem mais apenas de cima, mas brota do seu próprio ser. É o começo da encarnação do Verbo. Nos tratados alquímicos, esta fase é representada pela aurora dourada, pelo nascimento do sol no horizonte interior, pelo leão amarelo e pela figura do rei dourado que começa a despertar. Em Aurora Consurgens, obra atribuída a Tomás de Aquino, mas fortemente hermética. A alma é retratada como uma mulher que, tendo passado pela noite escura e se banhado nas águas da vida, agora ascende ao trono ao lado do rei, o espírito. As citrinitas corresponde ao florescer da consciência crística, búdica e solar. É quando o iniciado começa a viver com presença permanente, não mais oscilando entre altos e baixos emocionais. Sua mente não é mais seu mestre, mas sua serva. Seu coração é o centro da inteligência. Sua vontade está alinhada ao bem universal. Não há mais divisão entre pensar, sentir e agir. Tudo se torna a expressão de uma unidade recém-integrada. É nesta fase que o iniciado compreende de forma profunda os princípios que antes estudava intelectualmente. O que estava nos livros, agora está na carne. O que era símbolo, agora é realidade. O que era metáfora, agora é vivência direta. A alquimia espiritual deixa de ser um caminho e passa a ser o próprio modo de existência. A luz solar é símbolo de verdade ativa. Enquanto a luz da lua, o albedo, ilumina mas não aquece, a luz do sol transforma. Nas citrinitas, a verdade já não é apenas contemplada, ela age. O iniciado torna-se agente de cura, de sabedoria e de transformação no mundo, mesmo que em silêncio. Sua presença passa a irradiar algo diferente, uma força viva que toca os outros sem esforço. Jacob Boehme descreveu essa etapa como o nascimento do homem celestial dentro do homem terrestre. Ele fala de uma ignição interior, um fogo dourado que queima sem consumir, que ilumina sem cegar, que atrai sem dominar. O iniciado torna-se solar, porque carrega consigo o brilho da justiça, da lucidez e da compaixão. Seu eu interior não desaparece, ele é sublimado, espiritualizado, transmutado em veículo da luz maior. Na tradição hindu, essa fase é equivalente ao despertar do Buddhi, o princípio intuitivo e solar da alma superior. É a consciência crística, mas não como dogma ou figura histórica e sim como estado real de ser. Buda, Cristo, Mitra, Zoroastro, todos são símbolos dessa consciência solar que, uma vez despertada, torna-se o verdadeiro centro do ser. Os Rosacruzes consideravam essa etapa como o surgimento do Sol Philosophorum, o Sol dos filósofos. Era um momento em que o operador estava pronto para compreender os segredos do universo, porque já havia compreendido os de si mesmo. Como acima, assim abaixo deixava de ser um enigma e se tornava uma constatação. O microcosmo revelava o macrocosmo. E tudo era um. Aqui, os relatos falam de uma paz não apenas interior, mas ativa. Não é mais a tranquilidade da meditação, mas a serenidade do guerreiro espiritual que, mesmo no meio da batalha, não se perturba. O iniciado torna-se um eixo. Um ponto fixo num mundo em movimento. Ele não mais busca a luz, ele é a luz. Mas o estágio das citrinitas também traz responsabilidade. A luz recebida deve ser compartilhada. O iniciado entende que o verdadeiro ouro não é para ser guardado, mas para ser doado. Ele torna-se como o sol, brilha sobre justos e injustos, doa sem pedir, e ilumina sem escolher. É aqui que começa o sacerdócio interno. O alquimista vira servidor da humanidade, mesmo que ninguém o reconheça como tal. Fulcanelli dizia que as citrinitas é o ouro antes da pedra. Ou seja, é um estado elevado, mas ainda transitório. A luz está presente, mas ainda há resquícios de dualidade. A obra está quase concluída, mas o rubedo, a união definitiva com o espírito ainda está por acontecer. Nas citrinitas, o iniciado está pronto para o casamento alquímico, o encontro definitivo entre o rei e a rainha, o sol e a lua, o espírito e a matéria, a consciência e o mundo. Tudo converge para o último estágio. E assim, de olhos abertos para a luz nascente, o operador se prepara.
O rubor eterno se aproxima. Capítulo 6. A rubedo, a união com o espírito. A rubedo, o rubor, o vermelhão, é o estágio final da grande obra alquímica. Após a purificação pela morte, o nigredo, a elevação pela luz, o albedo e o despertar da consciência solar, as citrinitas, o iniciado chega ao clímax. A unificação do ser com o espírito, a coroação interior, o casamento alquímico entre o céu e a terra, entre a alma humana e a centelha divina. O operador deixa de ser um aprendiz, torna-se um verdadeiro filho da luz. A cor vermelha representa o fogo espiritual estabilizado, o amor transfigurado, a paixão que se tornou consciência criadora. É o símbolo do sangue divino que corre nas veias do ser regenerado, aquele que renasceu não da carne, mas do espírito. É a união da dualidade em uma nova realidade. O que antes era fragmentado, agora é uno. Na tradição dos alquimistas medievais, esse estágio era simbolizado pelo fênix renascido das próprias cinzas, pelo rei coroado com vestes escarlates, pela rosa rubra que floresce no centro da cruz. Fulcanelli afirmou em O Mistério das Catedrais, que a rubedo não é apenas a perfeição da substância, mas a glorificação da alma que atingiu sua mais alta expressão na matéria transformada. É nesta fase que ocorre o coniunctio, a união sagrada. É o casamento místico entre o animus e a anima, entre o princípio masculino e o feminino dentro do ser. O iniciado experimenta uma paz estática, um amor sem objeto, uma sabedoria que não nasce do pensar, mas do ser. O espírito não é mais uma ideia, é uma presença viva, constante e íntima. No cristianismo esotérico, essa fase é descrita como a união com o Cristo interno. São Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa frase expressa o estado de rubedo com perfeição. Não há mais ego como centro. A alma se tornou o templo vivo da presença divina. Não há esforço, há integração. Não há busca, há encontro. Não há separação, há comunhão. É também o estágio da incorruptibilidade interior. Os alquimistas falavam de um corpo glorioso, não necessariamente físico, mas um estado do ser que transcende a morte. É o mesmo conceito presente nos corpos de luz dos mestres tibetanos, no corpo de glória dos cristãos místicos, e na veste dourada dos magos herméticos. A rubedo também é a manifestação do amor em sua forma mais pura e poderosa. O iniciado ama a todos sem distinção, porque vê o Espírito em tudo. Ele reconhece que o mundo nunca foi separado de Deus, apenas seus olhos estavam fechados. A iluminação é a remoção dessa cegueira. O fogo da rubedo consome a última ilusão, a de que existia um eu interior separado da fonte. Em obras como O Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, a união final é simbolizada por uma cerimônia nupcial entre o rei e a rainha, representando essa fusão interior. A alma não apenas se torna consciente do espírito, ela se torna o próprio espírito em manifestação. Ela vive, fala, anda e age como canal da consciência una. Este estágio também revela o verdadeiro propósito da matéria. A alquimia nunca foi um desprezo do mundo físico, mas sua redenção. Na rubedo, o mundo não é mais um obstáculo, ele é o palco da manifestação divina. Cada pedra, cada rosto, cada gesto passa a ser reconhecido como parte do corpo de Deus. Tudo é uno. E tudo é sagrado. Os relatos mais intensos desta etapa são acompanhados de um silêncio profundo. É difícil descrevê-la em palavras, porque ela não é uma experiência comum, é um estado permanente de união. Meister Eckhart, o místico alemão, disse: o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que ele me vê. Na rubedo, o dualismo entre Criador e criatura se dissolve. Só há o um. Mas este estado não leva o iniciado à inércia. Pelo contrário, ele atua no mundo com compaixão ardente, com sabedoria serena, com presença plena. É o Bodhisattva que retorna ao mundo para ajudar os outros a despertar. É o mago silencioso que caminha entre os homens como um jardineiro da consciência. É o sacerdote invisível da humanidade. A rubedo é o selo da grande obra. É o ouro dos filósofos. É o elixir da vida.
É a pedra filosofal interior, que transmuta não chumbo em ouro físico, mas ignorância em sabedoria, separação em unidade, ego em espírito. O iniciado torna-se o que sempre foi em essência, mas agora consciente, um fragmento vivo da vontade divina. E no coração desse fogo vermelho, arde um mistério, o amor incondicional, a sabedoria que tudo sabe e nada julga, e a presença que tudo penetra e tudo transforma. O operador não deseja mais nada, porque ele se tornou tudo. E assim, coroado em rubor eterno, o alquimista encerra sua jornada, mas apenas para começar outra, pois o espírito é um eterno movimento. Capítulo 7. A linguagem dos símbolos sagrados. Em alquimia, a linguagem comum é falha. O universo da transmutação interior fala em símbolos, códigos vivos que não apenas representam ideias, mas transmitem realidades ocultas à razão comum. A linguagem simbólica é a carne da alquimia espiritual. Sem ela, a obra torna-se obscura, com ela, cada passo se ilumina. É através dos símbolos que o espírito ensina, protege e revela. Os antigos alquimistas sabiam disso. Por isso codificaram seus tratados com figuras, imagens, metáforas e enigmas. Não por gosto do mistério, mas porque a verdade, quando expressa diretamente, pode ser rejeitada, mal compreendida ou profanada. Já o símbolo toca simultaneamente a mente, a alma e o espírito. Ele não exige entendimento imediato, exige vivência. Um símbolo alquímico clássico é o dragão. No início da obra, ele aparece como um monstro devorador, caótico, representando os instintos primitivos e o ego selvagem. Mas ao fim da obra, o dragão é domado e se torna guardião do ouro interior, símbolo da potência redimida, da energia sublimada que agora protege o sagrado em vez de devorá-lo. Outro símbolo central é o ovo filosófico, o vaso hermeticum, o recipiente da obra. Não se trata apenas de um vaso físico, mas do próprio corpo, da alma, do mundo, do laboratório interior. É dentro desse ovo que ocorre o cozimento lento da alma, até seu renascimento. É o casulo onde o verme se torna borboleta, o ventre onde o chumbo se torna ouro. O rei e a rainha também surgem com frequência, representando os polos masculino e feminino da psique e do cosmos, enxofre e mercúrio, sol e lua, espírito e alma. O casamento deles é o coniúnctio, a união que dá origem ao filho da obra, a nova consciência, o novo ser, e o verdadeiro eu espiritual. Na tradição hermética, cada elemento tem valor simbólico. Terra, a substância, o corpo, a estabilidade, o inconsciente denso. Água, as emoções, a alma, o fluxo, a receptividade, a dissolução. Fogo, a vontade, o espírito, a transmutação, a consciência pura. Ar, o pensamento, o verbo, o espírito volátil, a inspiração. Esses elementos não são meros componentes da matéria, mas princípios espirituais ativos. Dominar seus significados e interações é compreender os processos da alma. A rosa, tão querida pelos Rosa-Cruzes, é símbolo do florescimento do espírito no coração. A cruz, sua base, representa o sofrimento da encarnação e a matéria crucificada. Quando a rosa floresce no centro da cruz, temos o homem crucificado que se torna divino. A dor se transmuta em beleza, o fardo em luz. Nos escritos de Boehme e Eckhart e dos cabalistas, os símbolos se aprofundam. A árvore da vida, por exemplo, não é só uma estrutura metafísica, é o mapa da alma humana em evolução. Suas sepiroti representam estágios de consciência, atributos divinos e provas iniciáticas. Subir a árvore é subir de Malkuthi, o reino material, até Keter, a coroa, a unidade pura. Já a serpente, tão temida por ignorância, é símbolo da energia vital, da sabedoria que rasteja oculta. Quando ereta como o caduceu de Hermes ou o Kundalini dos hindus, torna-se espinha dorsal da ascensão. Enrosca-se nos bastões dos deuses, porque carrega em si a polaridade da vida, morte e renascimento, veneno e cura, trevas e luz. Os alquimistas sabiam que um símbolo é vivo. Ele fala diferentes coisas a diferentes estágios do caminho. Um mesmo símbolo que no início representa a ameaça, ao fim representa a redenção. Por isso,
Estudá-los exige humildade e intuição. É preciso meditar, não apenas analisar. Carl Jung, ao resgatar a psicologia simbólica, revelou como os arquétipos alquímicos ainda vivem no inconsciente coletivo. Ele viu na alquimia uma psicologia profunda, anterior à psicologia moderna. O símbolo, para Jung, é ponte entre o inconsciente e a consciência, entre o ego e o self. O alquimista, ao trabalhar seus símbolos, está ordenando sua psique e curando sua alma. Na teosofia, símbolos como o lótus, a chama trina, o olho de Horus e o labirinto também representam processos reais da alma. O lótus nasce da lama, como a alma desperta da ignorância. A chama trina representa o equilíbrio de amor, poder e sabedoria. O olho que tudo vê, não é um vigia, mas testemunha silenciosa da consciência desperta. Por isso, todo verdadeiro alquimista aprende a ler o mundo como símbolo. Um trovão, uma doença, um encontro, uma perda, tudo fala. Tudo ensina. O mundo torna-se um livro vivo, cujas páginas são os dias, cujas letras são os eventos, e cujo significado está entrelinhado no silêncio do coração desperto. A linguagem simbólica é a única que pode expressar o inefável. É o idioma dos anjos, dos deuses, dos mestres. Por trás dos mitos, das lendas e das escrituras, o símbolo murmura verdades eternas. Por isso, a alquimia espiritual exige não apenas conhecimento, mas sensibilidade poética. Pois o espírito não fala por fórmulas, fala por imagens. O verdadeiro operador, então, aprende a ver com os olhos da alma. Aprende a interpretar a realidade como um hieróglifo cósmico. Cada elemento da vida se torna um símbolo da obra. E ele compreende, por fim, que tudo, absolutamente tudo, é alquimia. Capítulo 8. O corpo como laboratório vivo. Muito além de metáforas e operações simbólicas, a alquimia espiritual reconhece uma verdade essencial. O corpo não é apenas um instrumento da alma, é o próprio laboratório, onde a grande obra se realiza. Ele é o atanor, o forno sagrado, onde o fogo da consciência cozinha os elementos brutos da natureza humana, até transformá-los em ouro espiritual. Desde as tradições herméticas do Egito, passando pela cabala hebraica, até os tratados da medicina esotérica renascentista, o corpo sempre foi visto como o templo vivo da alma. Hermes Trismegisto declarava, como o macrocosmo, assim o microcosmo. E este microcosmo é o próprio corpo humano, contendo em si todos os princípios do universo. No corpo, os 4 elementos estão ativos. A terra é a carne, os ossos, a densidade. A água corre no sangue, nos fluidos, nas emoções. O fogo reside na temperatura, no metabolismo, na paixão. O ar circula na respiração, no pensamento, no espírito que anima. Cada célula é uma fornalha, cada órgão um atanor em miniatura. O sistema nervoso é a rede onde o mercúrio circula, esse, símbolo da consciência. O sangue é o enxofre, a força vital, a vontade. E os ossos, calcários e estáveis, são o sal da estrutura. A trindade alquímica, mercúrius, sulfur, et sal, não está só nos frascos dos laboratórios medievais, mas pulsa em cada fibra do corpo humano. Na alquimia interior, o corpo é o campo da experiência direta. Nele está tudo o que a alma precisa aprender para evoluir. Que são coragem, paciência, humildade, fé. É aprendido dentro do corpo, por meio das dores, prazeres, doenças, prazeres e resistências que ele impõe. Cada sensação, cada limitação, é um ensinamento. Por isso, o corpo não deve ser negado, mas consagrado. Paracelso, o grande médico e alquimista do século XVI, dizia que a farmácia mais poderosa do mundo está dentro de nós. Ele tratava o corpo como espelho do universo, e afirmava que a cura só era completa quando atingia os 3 níveis do ser: corpo, alma e espírito. Para ele, as doenças não eram apenas desequilíbrios físicos, mas reflexos da desordem espiritual. Na tradição taoísta, o corpo é ainda mais explicitamente um campo de alquimia. Os taoístas antigos desenvolveram práticas para refinar a essência, a energia e o espírito, realizando no corpo uma alquimia energética que,
quando bem conduzida, leva à imortalidade espiritual. O caldeirão inferior, o abdômen, o caldeirão médio, o coração, e o caldeirão superior, a cabeça, são pontos de transmutação. O corpo é tratado como um vaso sagrado. No hermetismo cristão, essa ideia é reafirmada. O corpo é templo do Espírito Santo. O Verbo se fez carne. E é na carne que o Espírito deve brilhar. A encarnação não é um erro, é um estágio da obra. A alquimia espiritual não busca escapar do corpo, mas transfigurá-lo. Como disse São Francisco de Assis, referindo-se ao seu corpo, irmão asno. Pesado, teimoso, mas fiel. Capaz de carregar o Cristo até Jerusalém, se for bem guiado. Nas práticas de meditação e respiração das escolas esotéricas, o corpo é usado como meio de ascensão. A espinha dorsal é vista como a escada de Jacó, por onde os anjos, símbolos das energias, sobem e descem. Cada chakra é uma esfera da árvore da vida. O coração é o altar, o cérebro, o trono, o sangue, o rio da vida. O processo de transmutação acontece em silêncio, um calor interno, um magnetismo crescente, uma sensibilidade elevada, um olhar mais profundo. Os desejos grosseiros se afinam, os instintos se purificam, os sentidos se tornam instrumentos do espírito. Os olhos passam a ver além da forma, o tato reconhece a energia, o olfato percebe o sutil. O corpo torna-se clarividente, clareaudiente, clarisensível. Mas esse processo exige disciplina, pureza, alimentação consciente, respiração correta e, acima de tudo, intenção reta. O corpo responde ao espírito, mas também à mente e às emoções. Ele é um servidor fiel, mas exige cuidado. A alquimia espiritual é, portanto, também um caminho de higiene física, energética, mental e emocional. Muitos relatos místicos falam da iluminação celular. Ramana Maharshi, Teresa d'Ávila, Sri Aurobindo e tantos outros disseram que, em certos estados, cada célula parece vibrar em luz. O corpo, em vez de limite, torna-se veículo de glória. O alquimista, ao fim, não abandona o corpo, ele o espiritualiza. E isso muda tudo. O mundo deixa de ser prisão. A vida deixa de ser exílio. O corpo não é mais um obstáculo, mas o cálice onde o espírito se derrama. E esse cálice, uma vez cheio, transborda sobre o mundo. Por isso, quem realiza a obra vê o corpo como sagrado. Cuida dele como se fosse altar. Escuta-o como se fosse oráculo. Move-se com ele como se dançasse com o próprio universo. O laboratório vivo pulsa. E nele, o ouro pulsa. Capítulo 9. O fogo da consciência e o enxofre interior. No âmago da alquimia espiritual, há uma força misteriosa, ardente e viva, sem a qual a grande obra jamais se iniciaria. É o fogo da consciência. Ele é o impulso primordial da transmutação, a energia que dissolve, purifica e reconfigura o ser. Mas este fogo não é físico, é o espírito em ação. É o raio da vontade divina, queimando na matriz da alma. Os antigos alquimistas o chamaram de ignis divinos, o fogo divino. Outros o reconheceram no símbolo do enxofre, o princípio ativo, expansivo, ardente, masculino. O enxofre é o fogo da vontade espiritual, o impulso criador que anima a matéria e busca redimir a forma. Sem ele, não há dissolução da ignorância, nem elevação da consciência, nem iluminação. O enxofre é a centelha da transmutação. Na trindade alquímica, o enxofre representa o espírito divino em sua ação direta. Ele se opõe ao mercúrio volátil, mutável, receptivo, e ao sal, fixo, cristalizado, forma pura. Mas todos são complementares. O enxofre é o fogo que move, aquece, incendeia os elementos e provoca a fusão de opostos. Hermes Trismegisto dizia que o fogo penetra todas as coisas sutis e se assenta em todas as coisas sólidas. Isto é, ele é a força invisível que transforma o invisível em visível e vice-versa. É a própria presença de Deus em ação, a chama do Espírito que arde sem consumir, como o arbusto de Moisés no deserto. Jung, interpretando o enxofre na psicologia profunda, viu nele a imagem do eu ardente, o centro da vontade,
que tanto pode levar à individuação quanto à destruição, dependendo de sua integração. O fogo pode curar ou destruir. Por isso, na alquimia espiritual, ele precisa ser domado, canalizado, equilibrado, e isso só é possível com o trabalho consciente. Em muitos textos Rosacruzes, o fogo é tratado como o primeiro agente da regeneração. Ele desperta a alma do sono da carne, ilumina os pensamentos, purifica os desejos, consome o ego. É o batismo de fogo do qual falava João Batista: aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é o enxofre interior. Em tradições orientais, o mesmo princípio aparece, como tapas, no sânscrito védico, o calor espiritual gerado pela prática, disciplina e desejo sincero de união com o divino. No tantrismo, é a energia Kundalini, uma serpente de fogo adormecida na base da coluna, que ao ser despertada acende como uma chama viva, queimando os bloqueios e elevando a consciência até o topo da cabeça, onde se une ao absoluto. O enxofre interior, portanto, não é apenas um símbolo, é uma energia real, presente em todo o ser humano. É a sede do impulso criador, da paixão, da coragem, da determinação. É esse fogo que move os místicos ao fervor, os mártires à entrega, os artistas à criação e os alquimistas à obra. Quando despertado, ele não dá paz, dá propósito. Mas o fogo exige reverência. Se usado sem sabedoria, consome o alquimista. Em muitos textos, o enxofre também é associado ao orgulho, à vaidade espiritual, à falsa iluminação. Por isso, os verdadeiros mestres ensinam que antes de despertar o fogo, é preciso purificar o vaso. Ou seja, o coração deve ser humilde, a mente deve ser clara, o desejo deve ser puro. Um enxofre, como arquétipo, é também a chama da provação. Quando o fogo queima, tudo o que é impuro aparece. O alquimista se vê diante de suas sombras mais densas: raiva, medo, ambição, luxúria, orgulho. Tudo é trazido à superfície. O fogo não esconde, revela. Não poupa, redime. E nesse processo, o ego, pouco a pouco, se torna cinza. E das cinzas, o eu superior emerge. Em tradições gnósticas, esse fogo é identificado com o Cristo ígneo, não apenas um ser histórico, mas a consciência ardente que transfigura o homem. Ele aparece como o Logos em chamas, o Verbo vivo, a espada flamejante que separa a verdade da ilusão. Por isso se diz que o verdadeiro iniciado sente, dentro de si, um fogo que não se apaga. Os relatos são numerosos. Santa Teresa falava de um fogo doce que queimava seu coração. Mestre Eckhart mencionava uma centelha no fundo da alma, que era Deus em ação. Plotino dizia que a alma, quando toca o uno, arde em fervor. E em cada tradição, encontramos a mesma imagem, uma luz interior, ardente, que consome o mundo e revela a eternidade. Na prática alquímica, esse fogo se manifesta por estágios. No início, é calor leve e intuição, inquietação, ânsia por sentido. Depois, torna-se chama, entusiasmo, ruptura com o mundo antigo, sede de verdade. Por fim, se estabiliza como brasas, presença contínua, consciência acesa, amor silencioso que tudo permeia. A alma torna-se fornalha do espírito. E esse fogo não se apaga. Uma vez aceso, arde para sempre. A vida, então, torna-se sagrada. O alquimista caminha como quem carrega uma lâmpada invisível no peito. E onde ele passa, a escuridão recua. Porque ele não brilha por si mesmo, ele é canal do fogo eterno. Assim, o enxofre interior revela seu segredo, ele é o próprio Deus, ardendo no templo da carne, esperando que o alquimista o reconheça, o purifique e o liberte. E quando isso acontece, a obra começa. Capítulo 10. O sal da terra e a estabilização da alma. Se o enxofre é o fogo que move, e o mercúrio é o espírito que flui, o sal é o terceiro pilar da alquimia espiritual, a base fixa, o corpo sutil, a pedra de sustentação. Sem ele, nenhuma transmutação é duradoura. Sem sua presença, o fogo se dispersa e o espírito se dissolve. O sal é o fichador das essências, o receptáculo das forças celestes, o espelho onde o invisível se torna visível.
Desde os primeiros grimórios alquímicos, o sal foi tratado com reverência. Ele não era apenas o sal comum de cozinha, mas um símbolo profundo de estabilidade, incorruptibilidade e preservação da pureza. Nos textos herméticos, o sal aparece como o elemento que recebe a forma, ou seja, que torna concreta a operação espiritual. É o agente da cristalização. Na alma humana, o sal representa a consciência encarnada, o centro de equilíbrio entre os extremos. Ele estabiliza os efeitos do enxofre e do mercúrio, impedindo que o fogo consuma ou que o espírito fuja. No corpo, é a estrutura óssea, a densidade da matéria. No campo energético, é o núcleo que ancora a luz no plano da experiência. Ele é por isso chamado de a pedra fixa. Cristo disse: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor com que se há de salgar? Uma sentença profundamente alquímica. O discípulo que perde o contato com sua base interior, que não ancora a espiritualidade na ética, no silêncio, na disciplina, torna-se ineficaz. Sua luz evapora. Sua obra não se fixa. Ele flutua entre visões e quedas, sem raiz e sem frutos. É por isso que os grandes mestres do caminho insistem tanto na prática da humildade, da paciência, da perseverança. Esses são os atributos do sal. Eles são as forças de coesão da alma. Sem elas, a transmutação se torna apenas excitação, não iluminação. O sal transforma o fervor em firmeza, o entusiasmo em disciplina e a inspiração em encarnação. Na Cabala, essa função do sal está associada ao fundamento e ao reino da manifestação. É no plano da terra que se realiza a obra. Não nos planos mentais ou astrais, mas no corpo, no cotidiano, na matéria. O alquimista verdadeiro é aquele que transforma a própria vida em laboratório, cada gesto, palavra, escolha, alimento e emoção se tornam ingredientes da obra. E o sal é a consciência disso. Nos textos Rosacruzes há uma máxima. O que está em cima deve ser como o que está embaixo, para que se cumpra o milagre da unidade. Isso só é possível com o sal, pois ele é o elo entre os mundos. A ponte entre espírito e carne. Ele é o altar onde o céu toca a terra. Sem ele, o místico se perde em devaneios, o alquimista em ilusões. O sal também é purificador. Nas tradições antigas, o sal era usado para expurgar entidades negativas, conservar alimentos, purificar espaços. Esse uso simbólico reflete sua função espiritual, fixar a luz e expulsar as trevas. No processo interior, o sal ajuda a cristalizar virtudes, a manter o alinhamento, a preservar o fruto da meditação, da oração, da contemplação. Ele impede que a alma esqueça suas conquistas. Na alquimia chinesa, esse princípio aparece como o Xing, a essência vital que deve ser preservada. A prática do silêncio, da respiração consciente, da economia de energia sexual e emocional, são formas de preservar o sal interior. Ele é o depósito de luz. O corpo sutil que irá acender. O cálice onde o vinho novo deve ser colocado. Na prática, trabalhar com o sal significa cultivar hábitos conscientes. Comer com atenção. Dormir com ritmo. Falar com verdade. Pensar com clareza. Agir com compaixão. É no cotidiano que a alma se fixa. Os grandes milagres espirituais acontecem no chão da vida. No gesto simples, feito com intenção pura. No silêncio que evita o conflito. No perdão que dissolve o veneno. Esses são os sais da alma. No simbolismo cristão, o sal aparece como a substância da aliança. Em Levítico, Deus ordena que toda oferenda seja temperada com sal, pois o sal era o símbolo do pacto com o Eterno. Isso mostra o quanto o sal é central para a espiritualização da matéria. Ele é o selo da fidelidade da alma à sua origem divina. Também nos relatos dos místicos, o sal se apresenta como um elemento de presença estável. Teresa d'Ávila dizia que a experiência espiritual verdadeira não é a que causa êxtase, mas a que permanece, que muda a vida, que se encarna no gesto. Eckhart afirmava que Deus nasce no tempo, ou seja, que a eternidade se revela na ação cotidiana.
O sal torna o sublime acessível. Nas práticas meditativas, o sal é a âncora. Quando a mente se dispersa, o sal a traz de volta. Quando a emoção se exalta, o sal a acalma. Quando o espírito se eleva, o sal o ancora. É a base, o eixo, o altar do meio. Por isso, a alquimia ensina que antes de subir, é preciso fixar. Antes de iluminar, é preciso firmar os pés. O céu só se revela ao coração que honra a terra. O sal, então, é mais que substância, é presença. É consciência fixa. É o sim silencioso e diário da alma à vontade divina. O alquimista que não conhece o sal pode até acender o fogo, mas não suportará a luz. Aquele que conhece o sal, no entanto, faz da vida uma obra-prima, simples, silenciosa, eterna. E assim, a obra prossegue, o enxofre move, o mercúrio une, o sal faz a fixação. E no meio da terra, o espírito floresce. Capítulo 11. O casamento alquímico. A união do sol e da lua. Entre os mistérios mais profundos da alquimia espiritual, está o coniútio, o casamento sagrado, a união dos opostos, que gera a vida nova, o matrimônio do sol e da lua, do enxofre e do mercúrio, do espírito e da alma. Esta união não é apenas uma imagem poética, é o núcleo da transmutação interior, o ponto onde o dual se torna uno, onde a separação se dissolve em harmonia. No simbolismo alquímico, o sol representa o princípio masculino, ativo, luminoso, símbolo da consciência, da vontade e da luz. A lua, por sua vez, é o princípio feminino, receptivo, oculto, símbolo da alma, da intuição e da forma. O casamento destes dois astros no vaso alquímico representa a integração das polaridades interiores, a reconciliação das forças opostas que existem em cada ser humano. Esse casamento é também chamado de hieros gamos, casamento sagrado, e pode ser encontrado em diversas tradições. No Tantra hindu, na Cabala judaica, na alquimia hermética, no cristianismo místico e em muitos cultos esotéricos antigos. O princípio é universal, a luz deve se unir à sombra, o espírito ao corpo, o céu à terra, para que a verdadeira transformação ocorra. A união do sol e da lua não é uma fusão bruta, mas uma dança delicada, uma harmonização dos ritmos, uma síntese que transcende a dualidade. É o ato de reconhecer que ambos os polos são necessários e sagrados, que nenhum é superior ao outro. Essa aceitação profunda é o caminho para a plenitude. Na prática espiritual, esse casamento ocorre quando o buscador aprende a equilibrar suas energias internas, o lado racional e o emocional, a força e a receptividade, o consciente e o inconsciente. É a maturação do ser, que se reconhece complexo e uno ao mesmo tempo. Essa síntese gera uma nova qualidade de presença, a presença da alma iluminada. O famoso símbolo do Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, ilustra este casamento eterno, o começo e o fim se unem, o masculino e o feminino se integram, a vida renasce perpetuamente. A alma renasce como ouro puro, após o longo processo de dissolução, purificação e coagulação. No cristianismo místico, essa união é representada pelo casamento de Cristo, o Sol, com a Igreja, a Lua e o Espírito Santo agindo como mediador. Na Cabala, o casamento entre Tiferet, o Sol, a beleza, e Makuti, a Lua, o reino terreno, é um dos mistérios centrais da árvore da vida. Na tradição taoísta, o Yin e o Yang se entrelaçam para criar o Tao, o caminho da harmonia suprema. O processo do Koniunkyo é complexo. Inicialmente, os dois princípios ainda se opõem, lutam, entram em conflito, como o fogo e a água que parecem incompatíveis. Mas no caldeirão da alma, esses elementos começam a dialogar, a se respeitar, a se integrar. O resultado não é anulação de um pelo outro, mas uma nova entidade, mais rica, mais complexa, mais viva. Os alquimistas antigos ilustravam isso com a figura dos coniúges, o rei e a rainha, o casal divino que se encontra, celebra e cria uma nova realidade. Essa realidade é o Filho dourado, o Filho do Sol e da Lua, a nova luz que nasce do amor sagrado e da integração. Em termos psicológicos, como apontou Carl Jung, o Koniunkyo representa o encontro consciente com a sombra,
o reconhecimento das partes ocultas do eu, a integração dos aspectos masculinos e femininos dentro da psique. Só assim o indivíduo alcança a individuação, tornando-se inteiro e capaz de expressar sua verdadeira natureza. Muitos relatos de místicos descrevem essa união interior como uma experiência transformadora, um estado onde todas as contradições se dissolvem, onde a alma sente-se completa, inteira, irradiando uma paz profunda e duradoura. É o encontro com o sagrado matrimônio que gera a verdadeira alquimia, a transmutação do homem em ser divino. Esse casamento também tem um aspecto corporal. As práticas esotéricas que equilibram as energias sexuais, respiratórias e emocionais, buscam exatamente essa harmonização dos opostos. A energia sexual, quando canalizada e sublimada, torna-se o fogo sagrado que une o sol e a lua dentro do templo vivo do corpo. O casamento alquímico é, assim, a culminação de um longo processo. Ele ocorre quando o discípulo já trabalhou com o fogo da vontade, purificou suas emoções, fixou sua consciência e está pronto para transcender a dualidade. Não é uma etapa simples, pois exige coragem, maturidade e entrega total. No entanto, sua realização traz o dom mais precioso, a reconciliação com a totalidade do ser, a entrada no mistério da vida eterna. O alquimista torna-se um pontífice entre o céu e a terra, um mediador da luz e da sombra, um portador do filho dourado, a alma transfigurada. Assim, o casamento do sol e da lua não é um final, mas um começo glorioso, o nascimento da nova consciência, o surgimento do homem divino, o portal para a imortalidade espiritual. Capítulo 12. A morte alquímica e o renascimento da alma. No cerne da grande obra, está um paradoxo que desafia a mente racional e exige entrega total, a necessidade da morte para que a vida renasça. Na alquimia espiritual, a morte não é um fim trágico, mas um rito sagrado de passagem, uma transformação essencial, o limiar entre o velho e o novo. Essa morte é interna, simbólica, mas tão real quanto o respirar. A experiência da morte alquímica é descrita em inúmeras tradições esotéricas, como a passagem pela nigredo, o estágio da putrefação, da escuridão, do caos, onde o ego, os velhos padrões, as ilusões e as falsas identidades são desfeitas. É o momento em que o alquimista encontra a sombra profunda, o abismo da própria existência, e é chamado a mergulhar nele sem medo. Hermes Trismegisto ensina que para alcançar a luz, é preciso descer ao inferno da alma. Este descenso não é um castigo, mas uma iniciação. O fogo do enxofre, aliado ao sal estabilizador, queima o que é velho e impuro, enquanto o mercúrio, o espírito volátil, dissolve o ego em seus elementos, preparando o terreno para o renascimento. A nigredo representa a noite escura da alma, descrita por São João da Cruz, onde tudo parece perdido, onde o vazio se apresenta absoluto e a esperança desaparece. É a morte do homem velho, das certezas falsas, do orgulho. O alquimista se torna pó, barro, cinza, a matéria bruta pronta para a transmutação. No entanto, dessa putrefação surge a possibilidade do renascimento. Como o fênix que queima nas próprias chamas para ressurgir das cinzas, o espírito renasce em um novo corpo, mais leve, mais claro, mais puro. É albedo, a fase da purificação, da iluminação suave, onde a luz da alma começa a brilhar através da escuridão. Muitos relatos místicos confirmam essa experiência. Emanuel Swedenborg narrou suas passagens pelo mundo espiritual como um processo de morte e renascimento interior. Santa Teresa d'Ávila descreveu momentos de profunda desolação, seguidos por estados de graça incomensuráveis. Rudolf Stein enfatizava que o desenvolvimento espiritual exige a superação consciente da morte do ego. Carl Jung interpretou a morte alquímica como a necessária dissolução da persona, para que o self, a totalidade da psique, possa emergir. A sombra deve ser integrada, o falso eu, desfeito, para que a verdadeira essência brilhe. Esse processo não é automático, exige coragem, paciência e fé profunda. Na prática, o alquimista espiritual é chamado a abandonar velhos hábitos, crenças limitantes, identificações ilusórias. Ele atravessa momentos de crise existencial, solidão, abandono, dúvidas, sintomas do desmanche da velha identidade.
É o momento mais delicado da jornada, onde muitos desistem. Mas aqueles que perseveram, experimentam o milagre da ressurreição interna. A luz emerge da escuridão como a aurora que sucede à longa noite. A alma se torna cristalina, o coração aberto, a mente desperta. O alquimista percebe que a morte não é o fim, mas o portal para a vida verdadeira. Esse renascimento é marcado pela rubedo, a ruborização, o estado onde o ouro espiritual brilha na alma. É a manifestação da nova natureza, o homem interior que vive em harmonia com a vontade divina, que caminha entre os mundos sem ser escravo de nenhum. É a maturidade da alma, o despertar da consciência cósmica. O ritual da morte e renascimento não é apenas simbólico, mas experiencial. Pode ocorrer em momentos de profunda crise, na perda de um ente querido, em doenças graves, ou em processos conscientes de meditação e autoconhecimento. A morte alquímica é a morte do ego, do falso eu, e o nascimento do eu superior. As tradições esotéricas ensinam que este ciclo deve ser repetido muitas vezes, pois a alma é multifacetada e a sombra, vasta. Cada ciclo dissolve camadas de ilusão e revela novas dimensões do ser. É um movimento perpétuo de morte e renascimento, como as estações do ano que anunciam um florescer perpétuo. O alquimista que atravessa essa porta sai fortalecido, transformado, capaz de irradiar a luz da transmutação. Ele torna-se um farol para outros, um exemplo vivo da possibilidade da vida renovada, um testemunho do poder do Espírito. Assim, a morte alquímica não é para temer, mas para acolher. É o portal sagrado que conduz ao mais profundo mistério, a imortalidade da alma. Capítulo 13. A pedra filosofal, síntese e realização suprema. A busca pela pedra filosofal é o símbolo mais emblemático da alquimia, representando o culminar da grande obra, a transformação última da matéria, e do espírito, em ouro puro, em luz cristalina, em sabedoria viva. Na espiritualidade alquímica, a pedra filosofal não é um objeto externo, mas uma realidade interna, a essência da alma transmutada. Desde os tratados herméticos da antiguidade até os textos dos alquimistas medievais, a pedra filosofal é descrita como a substância capaz de transformar o chumbo em ouro, de curar todas as enfermidades, de conceder a imortalidade. Simbolicamente, o chumbo representa a matéria-prima da alma, pesada, densa e impura. O ouro, a alma libertada, luminosa, perfeita. Mais do que uma meta externa, a pedra filosofal é o estado de consciência, onde o alquimista transcende as limitações humanas e se alinha plenamente com o divino. Ela é a síntese dos três princípios: o enxofre, o mercúrio e o sal, que juntos formam a trindade sagrada do ser iluminado. No plano espiritual, a pedra filosofal é a união do espírito com a matéria, o casamento perfeito entre céu e terra. É a alma que se tornou uma pedra viva, uma rocha inabalável na tempestade, um farol que irradia luz eterna. É a realização da máxima hermética, assim como acima, assim embaixo. Diversos relatos históricos e místicos sugerem que poucos verdadeiros alcançaram este estado, embora a busca seja universal. Nicolas Flamel, por exemplo, é uma das figuras lendárias associadas à posse da pedra filosofal, tendo supostamente vivido uma vida longa e de plena saúde. Mais importante do que os feitos físicos atribuídos a ele, está o simbolismo da busca incessante pela perfeição interior. Na teosofia, a pedra filosofal corresponde ao desenvolvimento da consciência divina na alma humana, o despertar do eu superior. É a iluminação plena, onde o indivíduo compreende a unidade de todas as coisas e age em perfeita harmonia com o cosmos. O ocultismo moderno entende a pedra filosofal como o resultado da integração completa dos aspectos psíquicos e espirituais do ser. Ela é o cristal da sabedoria, a fonte da força interior, a chave para o acesso aos planos superiores de existência. Esse estado de realização não é estático, mas dinâmico, uma fonte contínua de renovação, criatividade e amor. A pedra filosofal é a alma que não mais se prende ao ego, que transcende o medo e a dualidade, que vive na presença eterna. No plano prático, a busca pela pedra exige disciplina, estudo, meditação e autoconhecimento profundo.
É um processo que transforma o buscador em alquimista de si mesmo, que faz da própria vida o laboratório sagrado da transmutação. Os escritos dos alquimistas antigos mostram que a pedra surge apenas após longos ciclos de dissolução e coagulação, após a passagem pela nigredo, albedo e rubedo, fases que preparam a alma para sua realização final. É um caminho que exige coragem, paciência e fé. O alquimista que atinge a pedra filosofal não apenas se torna um ser iluminado, mas também um canal para a cura do mundo, um agente da transformação planetária. Sua luz interior reflete-se na criação externa, promovendo harmonia, equilíbrio e paz. Assim, a pedra filosofal é mais do que um símbolo, é uma experiência viva. A realização do sonho eterno do homem. Ser um, com o todo, brilhar com a luz do sol interior, viver em eterna comunhão com o divino. Capítulo 14. A transmutação do cotidiano, a alquimia da vida diária. A verdadeira alquimia espiritual não se limita a grandes ritos ou estados místicos isolados. Ela se manifesta no dia a dia, na arte de transformar cada momento, cada experiência, em oportunidade para o crescimento e a elevação. A vida diária é o laboratório do alquimista, onde a matéria bruta do cotidiano é refinada em ouro vivo. Cada desafio, cada dor, cada alegria, é uma pedra a ser lapidada, um elemento a ser transmutado. O alquimista aprende a ver além das aparências, a reconhecer o divino no comum, a extrair sabedoria das situações mais simples ou complexas. Assim, o cotidiano deixa de ser mera rotina e torna-se caminho sagrado. Essa transmutação exige atenção plena, presença e intenção consciente. É o exercício de estar verdadeiramente presente, de observar sem julgar, de responder com amor em vez de reagir com medo. É transformar as emoções negativas, raiva, inveja, medo, em forças criativas e compassivas. Os mestres esotéricos ensinam que cada ato, por menor que seja, carrega uma carga energética que pode alimentar o espírito ou a sombra. A limpeza interna, a purificação constante, é essencial para que a luz da alma brilhe intensamente em cada gesto. No budismo, essa prática é refletida na atenção plena, onde o simples ato de lavar as mãos ou comer torna-se uma meditação, um contato com o momento presente e com a sacralidade da vida. Na alquimia espiritual, essa presença é o fogo sagrado que transforma o chumbo da rotina em ouro da consciência. A respiração consciente, a meditação, a oração, os rituais pessoais são ferramentas fundamentais para essa transmutação. Eles criam um espaço interno, onde o alquimista pode se reconectar com sua essência divina e canalizar as energias de cura e equilíbrio. Além disso, o contato com a natureza, a música, a arte e o silêncio são fontes de renovação. Eles ajudam a dissolver as tensões e a restabelecer a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. A natureza, em sua perfeição aparente, é o reflexo da pedra filosofal que habita dentro do ser. A vida diária também desafia o alquimista a integrar suas sombras, a perdoar, a amar sem condições, a ser humilde e resiliente. A transmutação não é fuga da realidade, mas a coragem de enfrentá-la com olhos de luz. Esse processo contínuo é o que mantém o caminho vivo, evitando que o buscador se perca em dogmas ou ilusões. A espiritualidade alquímica é prática e poética, profunda e acessível, sagrada e cotidiana. A verdadeira alquimia é, portanto, um convite para transformar o simples em sublime, o ordinário em extraordinário, o transitório em eterno. Cada momento torna-se uma oportunidade para o milagre da transmutação interior. Ao viver essa alquimia diária, o buscador se torna um agente da luz no mundo, irradiando paz, sabedoria e amor. Ele descobre que a verdadeira pedra filosofal não está em um segredo oculto, mas na própria vida, na capacidade de amar, transformar e renascer a cada instante. Capítulo 15. O legado da alquimia, caminho eterno e fraternidade universal. A espiritualidade alquímica, com sua profunda simbologia e prática transformadora, não é apenas uma jornada individual, mas um legado eterno que conecta gerações e une corações através do tempo. O alquimista, ao alcançar a pedra filosofal interior,
torna-se parte de uma fraternidade invisível. Um elo na corrente de sábios que buscam a luz em todas as épocas. Este legado é vasto e multifacetado. Ele perpassa as tradições do Egito Antigo, onde Hermes Trismegisto ensinou os mistérios do Uno. Atravessa a antiguidade greco-romana, com seus templos e escolas esotéricas. Passa pela Idade Média, com seus manuscritos e cabalas secretas. Chega até os dias atuais, onde a busca pelo sentido profundo da vida continua viva em novas formas e expressões. A alquimia é, portanto, um caminho eterno, um chamado à transformação da humanidade, não apenas do indivíduo. A pedra filosofal representa a perfeição da alma, sim, mas também a possibilidade de transformar o mundo, de curar suas feridas profundas, de instaurar uma nova era de consciência. Esse caminho exige humildade e fraternidade, pois o verdadeiro alquimista compreende que a luz que ele encontrou deve ser compartilhada, multiplicada e irradiada. Ele reconhece no outro o reflexo da mesma centelha divina, e age com amor e compaixão, para que todos possam despertar. A fraternidade universal da alquimia espiritual transcende religiões, culturas e dogmas. É uma irmandade de buscadores. Conscientes de que a verdadeira transmutação acontece quando a unidade se torna uma vivência cotidiana. É o encontro do fogo sagrado que arde em cada coração humano. Mestres como Paracelso, Ramon Lull, Jacob Boehme e tantos outros deixaram ensinamentos preciosos para que o caminho nunca se perca. Eles mostraram que a alquimia é mais do que manipulação química, é filosofia de vida, prática espiritual e ciência da alma. Na contemporaneidade, a espiritualidade alquímica encontra ressonância em movimentos que valorizam a integração entre ciência, arte, filosofia e espiritualidade. Ela inspira terapeutas, artistas, filósofos e buscadores a viverem a transformação de forma holística e integrada. O maior legado da alquimia é o reconhecimento de que somos todos transmutadores, capazes de transformar o chumbo da ignorância e da separação no ouro da consciência e do amor. Que a pedra filosofal está dentro de cada um, esperando ser descoberta, trabalhada e revelada. Concluindo, a espiritualidade alquímica é um convite profundo à aventura da alma, um convite para abraçar a escuridão e a luz, a morte e o renascimento, o velho e o novo. É o caminho da consciência expandida, da plenitude interior, do despertar para a verdade última. Este legado é um farol que atravessa as eras, uma chama eterna que nunca se apaga, uma promessa de que, mesmo nas sombras, o ouro da alma sempre pode brilhar. E assim, o alquimista não apenas se transforma, mas transforma o mundo ao seu redor. Finalização. Eis que chegamos ao ápice da grande obra, não como um ponto final, mas como o eterno começo da jornada do ser em direção à luz suprema. A espiritualidade alquímica nos revela que dentro de nós reside a capacidade de nos transmutar, de nos elevar, de nos tornar verdadeiros seres de ouro, almas que caminham entre as estrelas com o coração pleno e a mente desperta. Este é o triunfo da alma sobre as sombras, da luz sobre a escuridão, da vida sobre a morte. É a vitória do espírito humano que, através do fogo da experiência, do amor e da sabedoria, alcança a imortalidade interna. Somos alquimistas da própria existência, arquitetos do nosso destino divino. Que este legado inspire, fortaleça e ilumine a cada buscador, lembrando que a pedra filosofal é uma realidade viva, que pulsa no âmago do ser. Que a chama da transformação jamais se apague e que o ouro da alma resplandeça eternamente. Assim termina este relato, não como um fim, mas como um convite vibrante para que cada um continue a grande obra, com coragem, fé e amor, pois a verdadeira alquimia é a arte sublime de transformar o homem em divino. Fique atento aos próximos sinais.